graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já eu já peço a você que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dá aí um stop, se inscreva no canal e deixe depois seu like, deixe aí a sua opinião, deixe aí algo que você desejaria falar, né? Para que a gente possa interagir um pouco melhor sobre esse tema. Então, a ideia da tradição vem do latim traditio, que quer dizer ato de passar adiante, transferir. Então, a origem da palavra é isso, passar adiante, transferir. O Novo Testamento é essa transferência desses acontecimentos, né, que foram vistos, ouvidos, contados, né, sermões e coisas do tipo, e foram passadas para compor aquilo que é o Novo Testamento, que católicos, protestantes e ortodoxos admitem como inspirado e verdade. Tá certo? E aí essa tradição, né, se desenvolve logo no primeiro século. A tradição cristã se desenvolve logo no primeiro século. Jesus morre ali por volta do ano 30, né? E porque tem aquela diferença no calendário, 4 a 6 a.C., né? No calendário gregoriano. Então Jesus morre e tinha deixado já uma igreja montada, né? Uma igreja que existia ali, com os 12 discípulos, com os 12 apóstolos e com um conjunto maior de pessoas, tá certo? E tinham deixado ali um conjunto de tradições que se tornaram textos. Ou seja, se você que é católico quer se apegar a uma tradição, a primeira tradição, então se agarre no seu Novo Testamento. Ponto. Porque esta é a primeira tradição e a única tradição inspirada. Porque o restante produzido pela patrística não é inspirada. Porque se fosse inspirada, seria canônica. Se fosse canônica, deveria estar no Novo Testamento. E não é aceita. E é admitido como não canônica, né? Quando nós falamos de tradição, o Novo Testamento usa a palavra paradosis. Paradosis é a palavra grega para tradição. E ela aparece de várias formas. Eu estou usando aqui como referência o Kittel, Gerhard Kittel. Eu acho que Kittel é o maior nome, se tiver alguém aí, citar algum nome maior do que o Kittel, né? Por favor, deixa as anotações aqui para eu procurar depois pesquisar. Porque uma pessoa que fez um dicionário como o dele, né? Pega lá a palavra grega. Todas as palavras do Novo Testamento ele analisou. Pega lá a palavra grega. E dessa palavra grega, ele vai lá e tira o uso dela em Heródoto, o uso dessa palavra na Septuaginta, o uso dessa palavra no Novo Testamento, o uso dessa palavra em Fílon de Alexandria. E aí ele vai pegando todos os usos dessa palavra e vai montando um verdadeiro quebra-cabeça e explicando. Então, esse é o Gerhard Kittel, né? Então, eu acho que para quem conhece, essa explicação é desnecessária. Para quem não conhece, o procure, porque é uma obra de referência. Gerhard Kittel vê paradosis como o ensino cristão, como tradição, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, e 2 Coríntios 2,15, uma tradição que deve ser respeitada pela igreja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 2, para ser válido deve ser transmitido, 1 Coríntios 15, 3. Ou seja, deve ser autoridade divina. Tem um texto que é bem interessante sobre isso, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. É interessante que quando Paulo transmite isso aqui por tradição, que nós estamos falando de Coríntios, e Coríntios tinha sido escrito primeiro do que os evangelhos, não existia ainda evangelho nenhum escrito nesse período, tá? Paulo diz que o entregou no nosso pecado segundo as Escrituras, né? Então ele vai mencionar a questão do que é as Escrituras no Antigo Testamento, tá certo? Então, segundo as Escrituras, Jesus morreu, as profecias messiânicas, né, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele vai dizer que apareceu a Cefas e depois aos 12. Testemunho que aparece posteriormente nos evangelhos, os evangelhos canônicos, né? Depois aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos. Essa parte dos 500 irmãos não aparece, que é uma tradição. Ou seja, Paulo legitima aqui, de forma antecipada, o que os evangelhos vão afirmar em forma mais detalhada sobre a morte e ressurreição de Jesus, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá certo?
Então, Paulo está falando de uma tradição que ele tem, inclusive do Cristo que aparece para ele, que vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, né? O único livro de história da igreja inspirado. Os apóstolos acreditam na tradição, os protestantes acreditam na tradição, mas Paulo vai fincar isso sobre o testemunho apostólico / testemunho escriturístico. Jesus morreu segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, mas apareceu. E aí as Escrituras não falavam sobre esse aparecimento dele, né? Como ele ia aparecer. Mas aí esse testemunho apostólico dos que viram, do Pedro, dos 12 e depois outros, manteve a igreja nessa fé. Porque ninguém ia criar uma mentira dessa para depois morrer. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, que se suicidou, e João, que teve morte natural, os demais tiveram mortes trágicas, irmãos. Então não dá para a gente pensar assim, esse pessoal criou uma mentira, criou uma fake, né, enorme da ressurreição, e essa turma criou uma mentira para depois essa mesma mentira matá-los. Quem vai criar uma mentira para depois te destruir? Você pode até morrer em nome de uma mentira que te contaram, mas você não vai criar uma mentira sabendo que é mentira e morrer por ela. Não é? Não, você além de mentiroso, é louco. Então, tem alguns aspectos que a gente tem que entender nisso. Apenas, eu gostaria de fazer citação de um livro bem interessante aqui, que é o Dicionário de Teologia Fundamental, um dicionário católico voltado para a questão mais de apologética, né? Chamado de Teologia Fundamental, da editora Vozes, católica. Então, nesse dicionário de Teologia Fundamental da Vozes, eu fiz a seguinte anotação aqui, num fato que ocorre ali na página 843, algo que é uma nota interessante. Apenas após o Concílio de Trento ocorre ali entre 1545 e 1563, se não me engano. É ali o Concílio de Trento. Então, ou seja, 28 anos, quase 30 anos depois do início da Reforma, em 1517. Após o Concílio de Trento, devido ao controverso interesse teológico, impõe-se, após o Concílio de Trento, por causa de questões teológicas, impõe-se a distinção material entre escritura e tradição. Ou seja, esse não era um assunto ainda tão dividido, tão definido, estamos falando já de século XVI, tão definido como é hoje. Aí ele continua. Invocando o concílio, ensina-se que o evangelho estaria contido parte na escritura e parte na tradição oral. Então, é nesse concílio de Trento, posterior, 28 anos depois da Reforma, que vai se dizer que o evangelho está contido em parte na escritura e em parte na tradição oral. Chega-se assim a falar nas duas fontes de revelação, a tradição e a escrita, certo? Essa concepção afirma a insuficiência material das escrituras. Então, é essa concepção que vai definir o seguinte: a escritura, ela é insuficiente. Como material, como fonte de verdade, a escritura é insuficiente, porque eu tenho as duas fontes. Então, isso só depois da Reforma, depois do início da Reforma Protestante. Tá certo? 20 ou poucos anos, quase 30 anos depois, é que se descreve isso. Por quê? Porque houve uma crítica extremamente legítima a essa questão. A que ponto a tradição ela pode moldar a escritura, ou ela pode definir, ou ela pode alterar o sentido, ela pode ampliar de forma que a escritura se torne, aliás, ampliar não, distorcer de forma que aquela doutrina se perca, não seja vista na escritura e só seja enxergada dentro da tradição. Isso é legítimo? Protestantes dizem não, isso não pode ser legítimo. Por quê? Porque a única parte da tradição, a primeira tradição, guardem isso na cabeça de vocês, a primeira tradição que foi criada pela igreja foi o Novo Testamento. E se aí eu, como católico, quero ardorosamente defender a tradição, então que eu comece defendendo a primeira, ok? Somente o Concílio de Vaticano II, isso está no livro Teologia Fundamental, página 843 da editora Voz, que é esse dicionário que eu já apresentei para vocês. Somente o Concílio Vaticano II faz-nos, Vaticano II, que já foi na década de 60 do século passado, tá? Então, Reforma, o Trento, século XVII, 20 e poucos anos depois da Reforma, que foi em 1517. Trento começou em 1545. E aí, só no século XX, década de 60, com o Concílio Vaticano
é que vão sair algumas questões aqui. Concílio Vaticano II. Faz-se-nos sair do beco sem saída, teologicamente controvertido dos limites entre a escritura e tradição. Então, só o Vaticano II que vai apresentar uma proposta para sair do beco sem saída, como ele diz aqui, dessa questão de tradição e escritura. Reatando com o modo de falar do Concílio de Trento sobre evangelhos, sob a única fonte de toda a verdade salutar, tá certo? Dá-se destaque à excelência da escritura dentro do evento da tradição. A escritura isso é o Vaticano II, é a palavra de Deus porque é escrita por inspiração do Espírito de Deus. A tradição transmite a palavra de Deus, conserva e expõe-na. Será que quando a tradição transmite a palavra de Deus, ela conserva e expõe-na, quando ela põe coisas nessa tradição que não estão na palavra? Porque alguns dizem assim, não, mas a Bíblia é um livro da igreja, porque a igreja existia antes da Bíblia, correto? Quando eu falo de Bíblia aqui, eu estou falando do Novo Testamento, tá? Correto. Nós não temos nenhuma dúvida disso, que já existia uma igreja antes do Novo Testamento, sem nenhuma dificuldade disso. Mas qual o problema aí? O fato de existir igreja quer dizer que a igreja pode fazer tudo com o texto? O texto serviu para quê? Para legitimar a verdade. Deus deu à igreja, porque a primeira testemunha, as primeiras testemunhas da verdade do evangelho foram os apóstolos e muitos discípulos que seguiram ali. Por exemplo, Paulo vai falar de mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado. Eles não eram apóstolos de Jesus, mas eles faziam parte dessa igreja. Então, essas pessoas que fizeram parte dessa igreja foram as primeiras testemunhas. E essas primeiras testemunhas compuseram, algumas dessas primeiras testemunhas foi quem compuseram o texto. O texto, que é a única parte da tradição inspirada. E o texto, que é a tradição mais antiga, que é do primeiro século, pessoal. Não existe nenhum pai da igreja que seja do primeiro século. O primeiro século é totalmente apostólico. Ou de discípulos dos apóstolos ali, gente que estava muito perto, como Marcos, como Lucas, por exemplo. Dá para entender? Então não é que o protestantismo é contrário à tradição. Não. Criamos o termo patriologia. Como somos contrários a isso? Mas percebemos que existe um limite de interpretação. Mas a igreja é a dona da Bíblia. Não, a igreja não pode ser a dona do Novo Testamento, meu Deus. Não, porque a igreja falha, o Novo Testamento não. A igreja é constituída por homens. A Bíblia foi escrita por homens, mas sob inspiração do Espírito Santo. Você vai dizer que todas as decisões da igreja foram decisões tomadas debaixo da direção do Espírito? É óbvio que não. Todos os papas tomaram decisões assertivas? Todos os santos tomaram decisões assertivas? Se você disser que sim, você não conhece a história da igreja. Então, é necessário que façamos essa avaliação, tá? Sobre os erros teológicos dos pais, tem um ponto bem interessante desse livro aqui, ó, tá? Isso é uma citação também do livro de Edições Paulinas, tá? O Antologia dos Santos Padres. Antologia dos Santos Padres da Edição Paulina. Trechos da patrística, né? Da patriologia. Deixa eu ver. A ortodoxia, para começar, não é preciso entender-se de modo que exclua posições errôneas em tais ou quais pontos, sendo antes uma orientação geral dos escritos em consonância com o depósito genuíno da fé. Então ele vai falar que aquilo que é ortodoxo não precisa estar em todos os detalhes ortodoxos. Não precisa ser legitimamente verdadeiro em todos os detalhes. Basta estar em consonância geral, né? Entender-se de modo que exclua posições errôneas em tais pontos, sendo antes uma orientação geral dos escritos, em consonância com o depósito genuíno da fé. Pronto. Por que ele está dizendo isso? Porque ele admite que existem erros nos pais. Muitos pais, nenhum dos pais era dirigido pelo Espírito Santo e nenhuma obra que produziu. E por que nós sabemos disso? Porque se fosse dirigido pelo Espírito Santo, em qualquer obra, a obra seria canônica. Teria que fazer parte do Novo Testamento. Teve alguma obra canônica que não faz parte do Novo Testamento? Obra canônica para a igreja? Não. Então seria a mesma questão. O acordo, deixa eu ver aqui. Assim, segundo o Concílio Trento e Vaticano I, o acordo comum dos padres, ou dos pais, é critério normativo na interpretação da Sagrada Escritura. Mas, como lembrava Pio XII, na encíclica Divino Afflante Spiritu, as interpretações pessoais dos padres não gozam dessa normatividade. As interpretações pessoais dos pais não gozam dessa normatividade, ou seja, eles interpretavam, mas eles não tinham liberdade completa de interpretação, porque ela não é normativa. Tinha ideias que eles tinham que não poderiam ser usadas como doutrina, pois eles não foram apenas, como já assinalamos, representantes do magistério eclesiástico
em condições históricas de maior proximidade com as fontes e de decisividade em questões basilares. Então, eles não eram só representantes da igreja, do magistério da igreja, né? Em aproximação dessas fontes históricas, certo? Aproximação delas. Mas também teólogos com suas perspectivas pessoais, tá certo? Está aqui na página 10 do Antologia dos Santos, da editora das Edições Paulinas. Ou seja, o que ele está dizendo? Que os pais não eram inerrantes, que os pais não eram inspirados. Então, qual o problema do protestante olhar o Novo Testamento como a regra de fé da vida dele? Se essa regra de fé é a única parte da doutrina cristã que a gente pode ter certeza. Você não pode dizer assim, Paulo errou aqui, Mateus errou aqui, Lucas errou. O autor de Hebreus estava equivocado. João se equivocou quando escreveu isso aqui. Apocalipse tem erros textuais. Você não pode dizer isso como cristão. Como cético você pode, fique à vontade, mas como cristão não. Então se você não pode dizer isso como cristão, e você não pode dizer por quê? Porque você parte da fé de que o texto é inspirado. E os católicos também creem que o texto é inspirado. Se o texto é inspirado, não tem erros. Mas a Bíblia não interpreta-se a si mesma, né? Se fosse assim, não precisava da igreja. Não, a Bíblia tem um conteúdo doutrinário essencial para as questões de fé. Tem questões que a Bíblia não abrange, não explica. Então eu não posso querer que a Bíblia me explique tudo. Todas as minhas dúvidas estejam na Bíblia, mas tudo que é relacionado à minha vida, à minha espiritualidade, o meu futuro, tudo isso. Nós temos textos bíblicos que lançam luz e nos ajudam a entender melhor essa caminhada. E as questões de doutrina, ou as questões de dogmas, né? As doutrinas centrais da fé, todas elas estão contidas no Novo Testamento, pessoal. E aí, com uma vantagem, estão contidas de forma inerrante. Não era a opinião de um ou de outro, não. Eles eram homens que falaram a partir das suas categorias de pensamento, mas sob direção do Espírito. Eles estão inspirados. Eles não estão escrevendo do que eles acham, do que eles pensam. Eles estão escrevendo do que é, porque Deus os conduziu assim. Tá certo? Essa é a grande diferença entre o conjunto da patrística, a patriologia, como elemento doutrinário ou como elemento interpretativo textual. Mas a igreja, no Novo Testamento não tem a palavra trindade, só depois a igreja criou, né? Tertuliano criou já no segundo século o termo trindade, trinitas. Mas com o passar do tempo, você viu a definição melhor a partir de Nicéia em 325. Legal. A igreja se reuniu e discutiu trindade, e deu os termos, né? Criou o credo niceno. Legal. Mas da onde a igreja tirou a ideia da trindade? Totalmente do Novo Testamento. No Novo Testamento Jesus é tido como Deus, no Novo Testamento ele é visto como homem. É isso. Simplesmente isso, pessoal. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Então o Novo Testamento demonstra, mas questão dos anjos, está lá no Novo Testamento. Questão do inferno, está no Novo Testamento. A questão do céu está no Novo Testamento. A questão da salvação, a soteriologia, no Novo Testamento. As questões relacionadas à administração da igreja, como a igreja funciona, Novo Testamento. Ou seja, não quer dizer que porque a igreja se reuniu para discutir isso, que a igreja teve que criar tudo. A primeira voz da tradição era a voz apostólica. E essa primeira voz da tradição apostólica deixou o Novo Testamento. Todas as vozes que virão posteriormente têm que estar baseadas nela. Isso não é difícil de entender, pessoal. Por quê? Porque as outras vozes fora do Novo Testamento são vozes que são dissonantes. Elas podem não estar certas. Elas acertam coisas e erram outras. E o Novo Testamento não. Esse primeiro testemunho é um testemunho inspirado por Deus e, portanto, não erra. É só isso. Então, é por isso que protestantes preferem, mesmo tendo cunhado o termo patologia, mesmo tendo alguns dos chamados pais como exemplo de exegese, de interpretação disso e daquilo, ficamos com eles só até onde o Novo Testamento permite. O Novo Testamento, quando não permite, ou quando o que eles falam, tratam ou discutem está em algo contrário ao pensamento neotestamentário, rejeitamos. É somente isso. A proposta protestante não é de negar a tradição. A proposta protestante simplesmente é de avaliar essa tradição posterior à luz da primeira tradição. Que Deus abençoe a todos, que Deus te ajude a crescer em graça e conhecimento
e depois vamos dar continuidade aí a essa série de vídeos sobre esse tema. Tá certo? Que Deus te abençoe. Fui!